E se eu te dissesse que a saudade que um homem sente não nasce quando você vai embora, mas quando você permanece dentro dele, mesmo sem estar mais lá? Talvez você nunca tenha percebido, mas há um tipo de ausência que não se esquece. Uma presença que ecoa mesmo no silêncio, um perfume que ainda dança no ar mesmo depois da porta ter se fechado. Não é sobre o que você disse, é sobre o que ficou suspenso entre as palavras, o que você calou, o que não explicou, o que não terminou. Enquanto muitas correm atrás, gritam, suplicam, tentam ser lembradas, há um tipo raro de mulher que faz o oposto. Ela simplesmente se retira e ainda assim permanece. Porque ela não estava nos gestos óbvios, ela habitava o invisível. Essa mulher não precisa implorar espaço, ela é o próprio espaço. E o homem que a encontra, mesmo sem entender, sente que algo mudou. Ele pode até tentar seguir, mas a sensação não passa, porque o que ficou não foi ela, foi ele, diferente ao lado dela. Esse vídeo não é uma lista de truques para fazer alguém sentir sua falta. É um espelho, um mergulho, um chamado. E talvez ao final dele você não esteja mais tentando ser lembrada. Talvez você tenha finalmente se lembrado de si. A maioria acredita que é o excesso que marca, que quanto mais barulho se faz, maior a lembrança deixada. Mas os homens, em sua essência mais primitiva e inconsciente, não se apaixonam pelo excesso. Eles se perdem no mistério. O que verdadeiramente permanece não é o que grita, mas o que ressoa. Uma presença que, mesmo ausente, ainda pulsa. Não é o toque constante que deixa marcas na pele. É o gesto que não se repetiu. A palavra sussurrada que ninguém mais ouviu. O silêncio carregado de significado entre um olhar e outro. A mente masculina é treinada para decifrar o mundo. Mas quando encontra algo que não entende, ele sente. E esse sentir sem nome e sem explicação o assombra. Há um tipo de mulher que não se oferece por inteiro. Não porque quer manipular, mas porque compreende o valor do espaço, do vácuo. Do não dito Jung chamava isso de símbolo vivo, aquilo que representa mais do que mostra. E é exatamente assim que essa mulher habita o homem. Não como um conceito a ser entendido, mas como um símbolo que ele tenta em vão traduzir. Enquanto tantas mulheres tentam controlar o vínculo, controlar o tempo da resposta, o tom da voz, a frequência das mensagens, há aquelas que já entenderam. Quanto mais você tenta controlar o outro, mais denuncia a ferida que te controla por dentro. Não é o jogo que faz um homem sentir falta. Que a ausência verdadeira, aquela que nasce de uma presença autêntica. A mulher que conhece sua essência não precisa provar nada. Sua ausência tem peso porque sua presença tinha alma. Você já percebeu como algumas mulheres são esquecidas rapidamente, mesmo estando por perto todos os dias? Que outras aparecem brevemente e vivem ali no pensamento por anos? Isso não é acaso. Isso é arquétipo. Existe um tipo de presença que não se mede pelo tempo, mas pela profundidade. E essa profundidade não vem de técnicas, de frases, decoradas ou postagens estratégicas. Ela vem de dentro. De uma conexão que não pode ser simulada, de um feminino que já não precisa performar para existir. O homem, diante disso, não sabe o que fazer. Ele sente falta, mas não consegue nomear. Ele busca em outras, mas nenhuma é ela, porque ela, sem prometer, deixou sementes na alma dele. E agora, mesmo ausente, floresce. E aqui está o segredo que quase ninguém te contou. O desejo mais forte não nasce da abundância. Ele nasce da escassez intencional, do gesto incompleto, da dança que parou no meio, do olhar que se desviou, antes do fim. O inconsciente masculino se alimenta da lacuna, não da conclusão, mas é preciso cuidado. Isso não se cria com fórmulas. Esse tipo de energia não pode ser fabricada. Ela é consequência natural de quem já fez o trabalho interno, de quem já olhou para suas feridas, já sentiu o próprio vazio e agora não precisa preenchê-lo com outro. A mulher que se conhece, que se sustenta, que já percorreu o próprio abismo não precisa de truques. Sua simples existência carrega uma frequência rara, a da autenticidade. E é isso que permanece. O homem não sente saudade de algo explicável. Ele sente saudade daquilo que o confrontou de maneira sutil,
que o tirou do automático sem fazer força, que revelou de um pedaço dele mesmo que estava adormecido. E essa revelação não se apaga. Você pode estar pensando, então devo me calar, me afastar, desaparecer? Não. Você deve se conhecer, porque é daí que vem o verdadeiro poder. Da mulher que não precisa partir para ser sentida, porque mesmo perto, ela mantém o mistério. Mesmo presente, ela não se entrega por completo, porque compreende que o feminino não é uma explicação, é uma presença simbólica, e o homem, diante disso, mesmo sem saber, reconhece. Algo mudou em mim desde que ela passou. A ausência não é uma tática, é uma consequência. Uma mulher que se basta já entendeu que nem tudo precisa ser preenchido, que existe beleza nos espaços em branco, e é justamente neles que a memória se instala. O inconsciente masculino não se move por lógica. Ele é movido por imagens, símbolos, enigmas, e quando uma mulher incorpora o arquétipo do feminino profundo, aquele que não se explica, mas se intui, ela não apenas é sentida, ela é registrada, gravada, como um sonho que insiste em voltar, mesmo quando o dia já amanheceu. Carl Jung falava da anima, a imagem interior do feminino presente na psique de todo homem. E essa imagem não é construída com atitudes previsíveis, nem com perfeições fabricadas. Ela nasce da intensidade, da contradição, daquela mulher que é doce, mas firme, que é presente, mas nunca óbvia, que ama, mas não se perde. É essa mulher que se torna símbolo, não porque quer ser lembrada, mas porque representa algo que o próprio homem desconhece em si. Quando ela aparece, algo dentro dele desperta. E quando ela vai embora, algo dentro dele permanece acordado. Ele pode tentar esquecer, pode racionalizar, pode buscar em outras aquilo que já sentiu, mas não vai encontrar, porque não era ela. O que o marcava era o que ela evocava nele. Era a parte dele que só existia na presença dela. Que essa parte agora está à deriva. Por isso há ausências que não são apenas saudade. São espelhos quebrados, janelas que se fecharam antes de mostrar toda a paisagem. E o homem, diante disso, volta aos momentos, revê palavras, relembra gestos, mas não encontra explicação. Porque a mulher que vive em sintonia com sua essência não deixa rastros no concreto. Ela deixa energia no simbólico. Ela marca o campo psíquico. E esse campo, uma vez tocado, nunca mais volta ao que era. Enquanto algumas acreditam que presença constante é o que gera apego, o arquétipo feminino sabe. O desejo nasce na ausência calculada, na interrupção súbita de uma frequência que o outro ainda não aprendeu a decifrar. Mas atenção, isso não é ausência forçada, não é afastamento frio, é um sumir que pulsa. Um silêncio que vibra. É quando ela se retira, não como castigo, mas como expressão da própria completude. O homem, mesmo sem entender, percebe que está diante de algo raro. Uma mulher que não implora, não se exibe, não disputa. Ela apenas é. E ser com inteireza é um dos atos mais revolucionários que uma mulher pode cometer em tempos de excesso e carência. Essa mulher não busca ser lembrada, ela busca ser verdadeira. E é justamente por isso que nunca é esquecida, porque tudo nela é símbolo. O modo como se cala, o jeito como parte, o olhar que demora, a ausência que permanece. Ela não oferece certezas, oferece enigma. E o inconsciente masculino, sempre à procura do que é maior que ele, se curva diante desse mistério. Jung dizia que tudo o que nos impressiona profundamente se transforma em arquétipo. E quando uma mulher desperta esse impacto simbólico, ela deixa de ser apenas uma pessoa. Ela se torna mito interno, presença interiorizada. Por isso, não é sobre o que ela faz, mas sobre o que ela representa. Ela é a pausa que faz o coração bater mais forte. É o eco que ressoa, mesmo quando o ambiente já está em silêncio. É o vazio que não machuca, mas provoca. Ela não está mais ali, mas ele ainda está nela. E isso é algo que não se supera, porque o que marca não é a beleza visível, mas o significado oculto. Não é o que ela disse, mas o que despertou. Não é a história vivida, mas o símbolo ativado.
E símbolos, uma vez ativados, não morrem. Eles continuam lá, vivos, esperando o momento de voltar à tona. Há algo que poucos entendem, mas que move o desejo mais profundo. A escassez que pulsa, a ausência que não pesa, mas vibra. O espaço entre um gesto e outro, esse intervalo sutil, é onde nasce a saudade mais duradoura. O inconsciente não se apega ao que é constante. Ele se curva ao que é raro. Um homem pode conviver diariamente com uma mulher e não se lembrar dela depois que ela vai. Mas pode cruzar por instantes com uma que o desconcerta, e ela nunca mais sai de dentro. Não porque fez algo grandioso, mas porque fez o que ninguém faz. Rompeu o fluxo previsível. Jung nos mostrou que o inconsciente se move por contrastes, e é por isso que o que se repete demais não marca. O que marca é o que interrompe, o que sacode, o que foge da lógica. Um olhar em silêncio, um afastamento inesperado, uma presença tão intensa que assusta, e logo depois, o vazio. Não o vazio frio, mas o cheio de significado. É nesse abismo entre o toque e a distância que nasce o magnetismo real. A mulher que compreende isso não precisa simular jogos. Ela apenas vive em sintonia com seu próprio ritmo. E quando sente que já ofereceu o suficiente, recolhe-se. Não como castigo, mas como proteção de si, como respeito à sua essência. E é aí que a magia acontece. Porque é no silêncio que o inconsciente começa a falar. O homem sente. Ele não entende, mas sente. Começa a lembrar sem querer. Sente o cheiro do que não está mais presente. Revive conversas comuns como se fossem poemas. Relembra pausas como se fossem gritos. E começa a perceber. Não era só ela. Era ele, perto dela. Era o que ela o fazia ser. Porque o arquétipo feminino mais poderoso não é o que oferece tudo. É o que oferece pouco, mas com alma. É o que deixa lacunas que só a própria consciência dele pode tentar preencher. E quando ele falha em preencher, a memória se instala. É nesse campo que a ausência vira sombra. Não uma sombra negativa, mas simbólica. Um vestígio psíquico que o acompanha. E quanto mais ele tenta preencher com outras, mais percebe que o que faltava não era o corpo dela. Era o que ela representava. Essa mulher que não busca ser lembrada, mas vive com verdade, se transforma em ruptura. Ela desarma sem esforço. Interrompe o padrão emocional masculino, com gestos que não pedem nada, mas revelam tudo. E é nessa quebra que o inconsciente grava a experiência, porque o cérebro masculino pode esquecer o que é comum, mas o inconsciente masculino nunca esquece o que o desestabilizou com ternura. Não se trata de ferir, nem de provocar ausência para causar dor. Trata-se de permitir que o outro experimente o espaço. E nesse espaço sinta a falta, não da mulher, mas da versão de si mesmo que só ela despertava. Esse tipo de ausência não exige despedida dramática. Ela se dá num simples recuo, numa respiração não compartilhada. E quando ele se dá conta, está em silêncio, procurando por algo que não sabe nomear. E isso é inesquecível. A mulher que não se adapta para caber, que não suaviza sua intensidade, que não se anula para ser escolhida. Essa mulher se torna mito interno, não pela forma como foi embora, mas pela forma como existiu, e pelo mistério, de nunca ter se explicado. Jung dizia que a psique precisa de símbolos vivos para evoluir, e algumas mulheres encarnam esses símbolos, mesmo sem perceber. Elas ativam arquétipos, não com discursos, mas com escolhas, não com promessas, mas com presença. E a presença que toca profundamente, mesmo quando vai e nunca mais se apaga. Nem toda ausência é vazio. Algumas são reflexo. Quando uma mulher que vive em verdade se retira, não leva apenas o corpo. Ela leva um campo de energia que sustentava algo maior. E o que fica não é silêncio, é eco, porque existem ausências que não cessam, reverberam, que não rompem, revelam. Carl Jung nos ensinou que toda relação profunda é, na verdade, um espelho. E aquilo que o outro nos desperta só dói quando toca o que estava adormecido dentro de nós. É por isso que certos vínculos nos marcam sem explicação. Não é apenas o outro, é o que ele revela sobre nós. Uma mulher que caminha em direção à própria individuação
Esse processo de integrar luz e sombra, instinto e consciência, não entra num relacionamento para preencher o outro. Ela chega inteira. E quem está ao lado de alguém inteiro precisa lidar com a própria fragmentação. Isso desequilibra, desestrutura, mas também cura. A presença dessa mulher não é uma carência vestida de doçura. É uma força suave, mas intensa, que exige maturidade psíquica. E quando ela vai embora, o homem não sente apenas falta dela. Sente falta da versão dele que só emergia na presença dela. E essa percepção é insuportável para quem ainda não se conhece, porque de repente o que era leve agora é peso. O que era fácil virou abismo. E ele percebe, sem entender como, que aquela mulher carregava espelhos. Espelhos que mostravam o que ele ainda não tinha coragem de ver. Mas ela não dizia. Ela não cobrava, não gritava, ela apenas existia. E essa existência que não implora nem compete é uma das forças mais transformadoras que um homem pode experimentar. Quando ela se afasta, não há cenas, não há discursos, há silêncio. E no silêncio, o inconsciente masculino, acostumado a dominar, conduzir, prever, se vê diante de um espaço que não controla. E esse espaço é onde começa a transformação, porque o que a ausência dela revela é o quanto ele ainda se esquivava de si mesmo. A mulher que caminha com firmeza em direção ao próprio centro entende que não está ali para ser metade, está para ser presença, e se o outro ainda espera que ela se dobre, que se molde, que se perca para ser aceita, ela vai embora, não por orgulho, mas por sabedoria. Ela sabe que a verdadeira conexão não exige diluição, exige inteireza, e que toda vez que se diminui para caber, ela apaga sua luz, e o feminino desperto não se apaga por ninguém, e quando essa mulher vai, algo muda na psique masculina, não por causa da ausência em si, mas porque ela representava algo maior, algo arquetípico, algo que ele não encontra fora porque estava dentro. Jung chamaria isso de projeção da ânima. O masculino projeta no feminino a parte dele que precisa ser resgatada. E quando essa mulher aparece e depois se vai, o homem se vê diante de uma crise silenciosa. Ele não sente falta só dela. Sente falta de si mesmo. É nesse momento que a ausência vira caminho, que o luto da perda vira travessia. Mas nem todos percebem, nem todos suportam. Alguns correm para preencher, para substituir, para esquecer. Outros silenciam, e no silêncio começam a se lembrar de quem foram ao lado dela. E mais ainda, de quem ainda podem ser se tiverem coragem de olhar para dentro. A mulher que se conhece, que já não busca aprovação, que já abraçou suas sombras, tem um brilho que não pode ser reproduzido, porque ele não vem de fora, ele nasce da alma. E a alma, quando toca outra, deixa a marca. Não é sobre sedução, é sobre consciência. E essa consciência, uma vez despertada, vira saudade. Mas não saudade de alguém, saudade de um estado, de uma vibração, de uma presença que chamava o outro à grandeza. Ela não era só companhia, era portal. E portais, uma vez atravessados, mudam tudo. Ela não era só uma mulher, era uma experiência. E experiências não se repetem. Você pode até tentar substituir uma presença, preencher o espaço com outros corpos, outras vozes, outros gestos. Mas quando ela se foi, não deixou apenas um vazio, deixou um reflexo. E reflexos não desaparecem, eles apenas aguardam ser encarados. Carl Jung dizia que o arquétipo do feminino profundo não é sobre aparência, é sobre vibração. E essa vibração não se explica em palavras, ela se vive. E depois que se vive, tudo o que vem depois parece raso. A mulher que conhece sua força não se anuncia. Ela se impõe com o silêncio, não disputa por atenção. Ela a atrai por ressonância. Sua presença não se espalha no volume, mas na densidade. E quando vai embora não leva nada, mas deixa tudo, porque o que ela despertava não estava na superfície. Estava nas camadas mais escondidas do outro. Ela não falava sobre o amor. Ela era o amor maduro, aquele que não promete, mas transforma, que não se explica, mas se sente, e sentir. É o que mais assusta quem não está pronto para ser tocado por inteiro.
Muitos homens não sabem o que fazer com esse tipo de mulher, porque ela não segue roteiro, ela não reage como se espera. Ela se retira quando o jogo começa, e o que sobra é um vazio diferente. Um vazio que pulsa, que chama, que ecoa, e é nesse eco que começa o tormento, porque ele a procura. Mas não é ela que quer de volta. É o que ele foi ao lado dela. A leveza, o espelho, o sentido. E isso não pode ser revivido com outra. Ela se torna símbolo, arquétipo, uma imagem viva no inconsciente que se ativa toda vez que uma memória toca o coração. E quanto mais ele tenta apagar, mais ela ressurge. Porque o que marcou não foi um evento, foi o significado, foi a frequência. Ela estava ali inteira, não como salvadora, mas como lembrete. Lembrete de tudo que ele poderia ser se não tivesse fugido de si. A mulher que desperta esse tipo de memória não entra. Ela atravessa. E toda travessia deixa uma marca. O cheiro dela não está mais na roupa, mas está impregnado na alma. A voz dela não ecoa mais nos ouvidos, mas mora em algum lugar entre o peito e a razão. E o mais cruel disso tudo é que essa saudade não dói como uma perda qualquer. Ela corrói em silêncio, porque o homem percebe, tarde demais, que o que perdeu não foi uma mulher, foi uma chance de ser inteiro. Esse é o efeito da mulher que caminha com a própria alma. Ela não grita por atenção, ela se basta. E justamente por isso, quando se vai, não desaparece, se multiplica, se espalha pelos cantos da memória, como um perfume antigo que ninguém sabe de onde vem, mas que insiste em ficar. Ele a vê nas outras. Mas não é ela. Ele ouve frases parecidas, mas não ressoam. Ele vive momentos similares, mas não tocam, porque o que ela ofereceu não foi companhia, foi profundidade. E profundidade não se encontra todos os dias. Jung afirmava que o símbolo mais poderoso é aquele que desperta o que estava inconsciente. E quando essa mulher passou por ele, não foi só uma relação, foi um despertar. Uma explosão silenciosa que agora não permite mais que ele viva dormindo. Ele tenta se convencer de que foi só mais uma história. Mas lá dentro, bem lá dentro, ele sabe, não foi. Porque algumas mulheres não são capítulos, são viradas. De página, ela era o espelho, e ele fugiu da imagem. Agora tudo o que resta é o reflexo, e reflexos, quando evitados, viram sombras. Sombra de algo que poderia ter sido luz. Sombra de uma experiência que não volta. Sombra de uma alma que um dia tocou a dele e foi embora sem fazer barulho, mas com o poder de transformar para sempre. Que ela não foi embora para ser lembrada. Foi embora porque se lembrou de si. E é nesse retorno silencioso ao próprio centro que a verdadeira transformação acontece. Porque a mulher que desperta, que se vê por inteiro, que abraça suas sombras e se sustenta na própria luz, essa mulher já não precisa provar nada para ninguém. Ela descobriu que não é falta, é presença, não é ausência, é pausa, não é final, é travessia. Carl Jung dizia que aquilo que você não traz à consciência se torna o seu destino. E talvez por muito tempo ela tenha sido levada por destinos que não escolheu. Por relacionamentos onde se moldava, se diminuía, se desfazia. Tudo para caber, para ser aceita, para ser amada. Mas agora não mais, porque essa mulher percebeu que o amor verdadeiro não a diminui, a expande, e que o homem certo não exige esforço para ser lembrada. Ele apenas reconhece e permanece. Ela não está mais à procura de truques, de estratégias, de palavras mágicas que façam alguém sentir sua falta. Porque agora ela entende: o que é real nunca parte por completo. O que é simbólico, o que é autêntico, o que é arquetípico, permanece. Vive no outro, transforma o outro. Mesmo sem intenção. Essa mulher não deseja mais ser a exceção, ela escolhe ser ela mesma. E ao existir em sua inteireza, já é rara. Ela parou de correr atrás do amor porque descobriu que o verdadeiro amor começa com ela. Que o reconhecimento que mais cura não vem de fora, vem do olhar que ela finalmente dirige a si mesma. Um olhar sem julgamento,
sem exigência, sem vergonha, um olhar de retorno, de aceitação profunda, de reverência à própria história. E ao chegar nesse ponto, algo mágico acontece. Ela deixa de buscar validação no outro, e esse ato de liberdade é o que mais magnetiza, porque o feminino que se reconhece em sua completude não precisa implorar por espaço. Ele ocupa naturalmente. O homem que cruza com essa mulher sente algo que não compreende. Não é desejo comum, não é paixão passageira, é uma atração ancestral. Como se algo dentro dele despertasse e dissesse: é por aqui, e talvez ele não saiba sustentar, talvez fuja, talvez perca, mas nunca esqueça. Porque essa mulher não apenas passou, ela deixou um marco arquetípico. Ela mostrou que é possível amar com profundidade sem perder a própria essência, que é possível ser gentil sem se submeter, que é possível ser silêncio sem ser ausência. Ela se tornou símbolo, e símbolos não morrem. O que ela representa vive, ecoa, convida e transforma. Mas mais do que isso, ela agora sabe. Não é sobre ele lembrar dela. É sobre ela nunca mais se esquecer de quem é. Essa consciência muda tudo. Ela não se ressente por ter sido esquecida, porque sabe que não foi. O que ela viveu com ele não foi sobre romance, foi sobre revelação. Ela foi espelho. Ela foi portal. Ela foi lembrete. E isso ele talvez só entenda muitos anos depois, quando estiver diante de alguém que tem tudo, mas que não carrega o mesmo mistério. E então ele vai perceber. Ela era única. Mas já será tarde demais, e tudo bem, porque ela não vive mais na espera. Vive em presença. Não projeta mais seu valor na lembrança do outro, porque agora ela se lembra de si todos os dias. E isso basta. Isso preenche, isso cura. Jung nos lembra que o processo de individuação é doloroso, mas libertador. E essa mulher, ao escolher esse caminho, não se tornou inalcançável, se tornou inteira. E a inteireza por si só é um chamado. Um chamado para quem estiver pronto. E se ninguém vier, ela seguirá mesmo assim. Porque entendeu que o destino de uma mulher que se conhece é maior do que ser amada. É ser verdadeira. É ser símbolo. É ser espelho. É ser silêncio que transforma. Ausência que ensina. E presença que, mesmo quando parte, continua viva no outro como um enigma que jamais será completamente decifrado. Ela não é lembrança. Ela é legado.